Olá meninos, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, fazendo uma complementação aos vídeos que eu encaminhei para vocês, agora já inaugurando a nossa AV2, esse aqui já é o material da nossa AV2, eu vou falar para vocês sobre formas de governo, tá claro? Sobre formas de governo, antes de a gente falar sobre as formas de governos previstas por alguns teóricos, nós temos algumas questões para tratar com vocês. Forma de governo. O governo ele pode se dividir contra a origem. Quanto à origem, o governo ele pode ser de direito ou ele pode ser de fato. O que é um governo de direito? Gente, o governo de direito é aquele governo que ele encontra amparo legal, ele encontra amparo nas leis, ele foi construído e ele foi iniciado, pautado naquilo que a lei determina, tá certo? Esse é um governo de direito. O que a lei daquele estado determina? Quem será o governante daquele estado conforme o que a lei determina? Então, se aquela pessoa ela atingiu aquele poder conforme o que a lei determina, ele será um governo de direito, tá certo? Agora, quanto à origem, ele pode ser de fato também. O que é um governo de fato? Um governo de fato é aquele governo que surge, mas ele não possui um amparo legal, ele não possui um amparo na lei, ele surge da sociedade, tá certo? Normalmente, esses governos de fato, eles surgem em razão de revoluções, tá certo? Alguém que toma o poder de fato, né? Alguma guerra civil e que alguém toma o poder, mas aquele poder que a pessoa tomou e que está exercendo, ela não encontra guarida na legislação, ela não encontra guarida na lei, tá certo? O governo, ele também quanto ao desenvolvimento, ele se divide em dois. Ele pode ter um desenvolvimento legal ou ele pode ter um desenvolvimento despótico, tá certo? Gente, isso aqui uma coisa independe da outra, inclusive elas podem atuar, juntas, elas podem atuar juntas, eu vou mostrar aqui para vocês. Quanto ao desenvolvimento, ele pode ser um desenvolvimento legal. A pessoa tomou o poder, a pessoa está exercendo o poder, mas no exercício do seu poder, essa pessoa, ela cumpre as determinações previstas na legislação daquele país. Então, observe o que eu estou falando para vocês. A pessoa, qual é o ideal? O ideal é que ela assuma o poder de direito, com amparo na lei, com amparo na legislação, e se desenvolva, aqueles governos se desenvolva também com amparo na lei. Aquela pessoa cumpre a legislação, cumpre a lei, tá certo? Esse é o ideal. Agora, também pode acontecer da pessoa ter assumido o poder de fato, deu um golpe ou foi levado ao poder por conta de uma guerra civil, a população quer que aquela pessoa, né, não que quem esteja governando governe, mas sim que aquela pessoa que tomou o poder governe, etc., né, a pessoa tomou o poder de fato, né, não tinha legitimidade para exercer o poder, mas ao assumir o poder, começou a cumprir o que traz a lei. E às vezes pode acontecer de que a pessoa deu um golpe para assumir de fato, porque quem estava governando não estava cumprindo a lei, tá certo? E aí a pessoa tomou o poder para assumir e desenvolver o seu governo de acordo com base legal, né? Ou, inclusive, o governo, quanto ao desenvolvimento, ele pode se desenvolver de forma despótica. O que é de forma despótica? Durante o governo, a pessoa não observa a legislação, governa de acordo com os seus interesses, tá certo? Não observa o que a lei diz, o que os juristas dizem, o que o judiciário diz. Ela governa de acordo com os seus próprios interesses, de forma absolutista. Então, retomando o que eu falei, pode acontecer que uma pessoa tenha sido eleita de direito e governe de forma despótica. Exemplo, Venezuela. Venezuela assumiu de forma legal e o seu desenvolvimento de forma despótica. Tá certo? Agora, esse é o comum? Não. Em casos de forma despótica, de desenvolvimento despótico, pode a pessoa, em regra, acontece. A pessoa dá um golpe e governa de acordo com seus próprios interesses, de forma despótica. Tá certo? Então, quanto à origem, a pessoa assumiu o poder ou de forma legal ou de fato, né, de forma social. Ela não tinha amparo legal para assumir o poder. Quanto ao desenvolvimento,
ela, quando já está no poder, ela cumpre as regras, e aí é o desenvolvimento legal, ou ela não cumpre as regras previstas para aquele Estado. Ela governa, o seu governo se desenvolve de forma despótica. Quanto à extensão do poder. Quanto à extensão do poder, é o seguinte, olha, quem exerce o poder, né? Aquele poder desse soberano, aquele poder de quem governa, ele é limitado por uma Constituição. Quando ele é limitado por uma Constituição, né, o poder da pessoa ele é limitado pela Constituição. Quando eu tenho esse documento limitando esse poder, eu digo que esse governo é um governo constitucional. O que é uma Constituição, turma? Uma Constituição é um documento, escrito ou não, e que nesse documento ele tem três coisas, obrigatoriamente três coisas. Primeiro, na Constituição tem que prever quais são os direitos e garantias dos cidadãos daquele Estado. Segundo, de que forma aquele Estado está organizado, e a gente vai estudar isso aí no decorrer da nossa matéria, de que forma aquele Estado está organizado, né? Como é que está o território daquele Estado? Aquele Estado, territorialmente, ele é um Estado unitário, territorialmente ele é um Estado federado, tá certo? De que forma aquele território está organizado? E de que forma a pessoa assume o poder e exerce o poder naquele Estado, né? E aí o poder que a gente vai falar aqui agora. A Constituição ela serve para dizer, olha, o meu Estado, quanto à forma de governo, ele é uma república? Sim ou não? Ele é uma monarquia? Tá certo? Vamos lá, forma de governo. Sistema de governo, é na Constituição que está escrito. O meu sistema de governo é presidencialista? É parlamentarista? Tá certo? Então, observe, eu posso ter uma monarquia parlamentarista, como eu posso ter uma república presidencialista ou uma república parlamentarista. Tá certo? Existem outras formas de governo também, que a gente vai ver aqui no decorrer das nossas disciplinas. Outras formas e outros sistemas de governo que a gente vai ver aqui no decorrer da nossa disciplina. Mas, quando a extensão do poder dentro desse Estado, dentro desse governo, esse poder tanto pode ser limitado por uma Constituição, ou quando eu não tenho essa Constituição, quem é que limita o poder do governante? Se eu não tenho uma Constituição, ninguém limita o poder do governante, gente. E aí eu tenho governantes absolutistas, porque não tenho quem limite o poder dos governantes. Tá claro? Então, isso era muito comum durante a Idade Moderna, onde nós tínhamos os chamados reis absolutistas que governavam da forma que eles bem queriam, porque a gente não tinha esse instrumento, essa Constituição, para definir a extensão do poder desses governantes, tá certo? Então, falando de uma forma genérica sobre o governo, quanto à origem ele pode ser de direito ou de fato, quanto ao desenvolvimento ele pode ser legal ou despótico, e quanto à sua extensão ele pode ser constitucional ou absolutista. Logo, logo eu vou fazer para vocês um vídeo falando sobre os teóricos que falaram sobre as formas de governo. Grande beijo para vocês.